A situação atual é que o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã já está desmoronando. As negociações estão em terreno muito instável, e boa parte disso tem a ver, claro, com Israel e seus ataques ao Líbano. Nem vale a pena comentar sobre cessar-fogo nesse contexto. Não existe cessar-fogo quando se trata do que vem acontecendo contra o Líbano por parte de Israel e dos Estados Unidos. Muita gente fala sobre o governo Trump tentando intermediar a paz e sobre a necessidade de fazer cumprir os termos do memorando. Como você enxerga isso? Bom, a gente precisa tentar entender o que os Estados Unidos realmente estão tentando alcançar. Alguém acredita de verdade que os Estados Unidos estão tentando alcançar a paz? A resposta é obviamente não. A única razão pela qual os Estados Unidos aceitariam qualquer coisa que se pareça minimamente com paz é porque precisam congelar uma parte específica dos seus objetivos globais. Isso acontece quando eles não conseguem avançar, e talvez estejam até preocupados que possam acabar recuando. Então, essa é a única razão pela qual eles aceitariam de fato um acordo de paz. E mesmo quando aceitam a paz, como você mencionou, o cessar-fogo, houve um cessar-fogo antes da assinatura do memorando de entendimento. Acho que tecnicamente ele chegou a ser assinado. Mas eles estavam violando o cessar-fogo o tempo todo. E como você mencionou, Israel está violando o cessar-fogo, já vinha violando, e agora está violando também o memorando de entendimento. Porque o primeiro ponto, se eu entendi direito, era que a guerra deveria parar em todas as frentes, inclusive no Líbano. E se a gente amplia o olhar e observa toda a região, não se trata apenas de uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã. É uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã e todos os seus aliados na região. Isso inclui a Síria, antes do colapso em 2024, o Iêmen, o Ansar Allah no Iêmen e, claro, o Hezbollah no Líbano. Então, quando Israel continua sua guerra contra o Hezbollah no Líbano, isso é a continuação pelos Estados Unidos da sua guerra mais ampla contra o Irã em toda a região. Então, como é que pode haver um memorando de entendimento ou qualquer tipo de paz se você ainda está, na prática, travando uma guerra contra o Irã? E as pessoas vão argumentar que, bom, é Israel que está fazendo isso. Israel e os Estados Unidos são coisas separadas. Mas como eu sempre ressaltei, na realidade material, Israel não existiria como existe hoje sem o apoio constante e total dos Estados Unidos. Eles não têm capacidade de realizar operações militares em grande escala sem esse apoio contínuo e permanente dos Estados Unidos. Então, isso não estaria acontecendo se os Estados Unidos não quisessem que acontecesse. Se realmente quisessem que acabasse, bastaria cortar o apoio e Israel teria que parar. Quer dizer, a gente lembra de muitos momentos em que os israelenses tiveram que parar no meio de uma das suas guerras de agressão, ou de um dos seus episódios de genocídio. Eles precisaram esperar as bombas dos Estados Unidos chegarem para poder continuar com a agressão e o genocídio. Isso mostra o quanto eles dependem dos Estados Unidos. E que a qualquer momento, os Estados Unidos poderiam dizer: não, a gente não vai entregar essas bombas porque queremos paz. E aí, o que aconteceria? Haveria paz. Eles são fisicamente incapazes de continuar sem o apoio dos Estados Unidos. Se continuam, é porque os Estados Unidos estão apoiando. É uma posição bem peculiar, ou talvez a gente devesse dizer, uma posição extremamente contraditória para os Estados Unidos, como esse chamado hegemon. Eles têm uma agenda, e vêm tentando colocá-la em prática, de isolar o Irã, e claro, de isolar também os aliados do Irã nesse mundo multipolar, principalmente na área de energia, tentando sufocar rotas comerciais muito importantes e até piorando a situação em torno do Estreito de Hormuz, que estava aberto antes de os Estados Unidos decidirem atacar o Irã, e o Irã decidir exercer seu poder, sua capacidade de regular o Estreito em defesa da própria soberania. Mas agora os Estados Unidos estão numa situação em que claramente precisavam de uma pausa
mas ao mesmo tempo não conseguem conter o regime israelense para garantir que essa pausa dure por um período significativo, principalmente levando em conta todas as limitações que a gente já viu nos Estados Unidos e na sua guerra contra o Irã. Então, o que você acha dessa posição contraditória, em que parece que os Estados Unidos não conseguem tomar uma decisão definitiva sobre se vão entrar de vez numa guerra total, continuar o conflito e tentar alcançar seus objetivos dessa forma, ou se vão parar e respirar um pouco? Porque veja, eu nem estou falando em sonhar com a ideia de os Estados Unidos intermediarem a paz. Isso simplesmente não é o que o governo americano, o regime, o aparato militar e o complexo industrial fazem. Mas o fato de os Estados Unidos nem conseguirem decidir entre fazer uma pausa ou continuar a guerra é um desenvolvimento bem interessante. O que você acha disso? Eu acho que é muito parecido com o Acordo de Minsk. Esse foi o acordo feito basicamente entre os Estados Unidos, a Europa e a Rússia, em relação à Ucrânia, de 2014 até a intervenção em larga escala da Rússia em 2022. A ideia era ter um cessar-fogo, que depois levaria a uma paz permanente. Mas o que os Estados Unidos e a Europa fizeram, na prática, foi usar todo aquele tempo para se rearmar, reorganizar seus aliados ucranianos e criar uma ameaça ainda maior para a Rússia no longo prazo. É exatamente isso que estão tentando fazer agora. Querem parecer que estão buscando a paz, criar desculpas convincentes para explicar por que essa paz não pode ser totalmente implementada, e torcem para que o Irã e todo o resto simplesmente aceitem isso. Até agora, o Irã disse que não vai aceitar isso e que vai manter o Estreito de Hormuz fechado. Mas você mencionou energia, e a gente precisa entender que não se trata só dos Estados Unidos tentando eliminar o Irã da Ásia Ocidental e depois querer controlar toda a região por motivos que são bem óbvios: a posição geoestratégica e a energia que sai dali. A ideia é justamente impedir que essa energia saia da região. Eles querem cortar o acesso da China e do resto da Ásia. Só que o plano não é fazer isso de um dia para o outro. Se fizessem de repente, haveria uma calamidade econômica e seria rápido demais para trazer qualquer benefício para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão fazendo agora é aumentar as exportações de gás natural liquefeito para a Ásia. Eles começaram isso anos antes da guerra atual em que estamos envolvidos com o Irã. E como eu já disse antes, não havia motivo para eles ampliarem projetos e infraestrutura de exportação de gás para a Ásia, porque já existia energia vindo da Ásia Ocidental para o resto do continente. Então, por que eles estavam fazendo isso, se não fazia sentido do ponto de vista comercial? Porque a intenção deles sempre foi interromper o fluxo de energia da Ásia Ocidental para o restante da Ásia. Foi exatamente o que fizeram com a Europa em relação às importações de energia da Rússia. Eles queriam cortar o acesso da Europa à energia russa. Queriam que a Europa passasse a receber energia dos Estados Unidos. Naquela época, nada disso fazia sentido, porque a energia russa já chegava por gasoduto, muito mais barata do que os Estados Unidos jamais conseguiriam enviar para a Europa. Então, o que eles fizeram? Começaram uma guerra, impuseram sanções à Rússia. E até hoje, a Europa ainda recebe uma parte da sua energia da Rússia, mas está cortando isso aos poucos, de forma permanente. É exatamente isso que eles planejam fazer com a Ásia. Só que não dá para fazer de uma vez. Então, o que acontece? Ficam nesse vai e vem. Queremos a paz, mas tivemos que bombardear em legítima defesa. Temos Israel, não conseguimos controlá-los. A CIA diz que o Irã não está cumprindo o acordo. E assim, mesmo antes de assinarem o memorando de entendimento, já tinham uma lista inteira de desculpas para escapar do acordo, exatamente como todo mundo sabia que fariam. Certo. A CIA. O que foi que a CIA disse? A CIA não confia que o Irã vá cumprir os termos do memorando de entendimento. Israel, né? E aí a inteligência dos Estados Unidos diz que Israel pode minar o memorando.
E claro, todo mundo faz piada com isso, porque Israel já estava literalmente fazendo isso dias depois. Quer dizer, sejamos honestos, desde que o memorando começou, desde que ele foi mencionado e assinado, Israel já estava minando o acordo. O que significa que os Estados Unidos também estavam minando. E isso mostra exatamente o que você disse aí, Brian. E agora, olha só essa. Existe algo que eu acredito ser, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, uma espécie de controle de narrativa acontecendo. E parte disso é porque, obviamente, os Estados Unidos enfrentam crises que estão se agravando, tanto na economia quanto no campo militar, por causa da incapacidade de recuar em sua agenda de guerra, mas também está se formando uma narrativa política que tem muito a ver com relações públicas. E o JD. Vance voltou a ganhar destaque para divulgar o que agora está sendo visto como um atrito entre os Estados Unidos e Israel. Eu quero tocar aqui um trecho de uma entrevista que o J.D. Vance deu para o jornal The New York Times, um pedacinho curto, em que a editoria de opinião do Times pergunta a ele o que acha de como Israel tem percebido esse acordo. There is another country in the Middle East. Há outro país no Oriente Médio que se considera ter um conhecimento muito profundo do regime iraniano, não só os países do Golfo. Esse país é Israel. Eu não acho que esse acordo seja popular em Israel neste momento. E também não acho que você seja uma figura especialmente popular lá hoje. Vamos ver como as coisas estarão daqui a 6 meses. E uma percepção que eu acho que muita gente tem, depois de acompanhar essa guerra, é que existe uma certa diferença, talvez, entre o tipo de interesse pragmático americano que você acabou de descrever, como o do presidente, e o senso mais existencial do que está em jogo para Israel. Uma das principais críticas ao acordo de Obama, feitas por pessoas do Partido Republicano, por gente em Israel e em outros lugares, sempre foi que ele se concentrava apenas no programa nuclear, e não nas ações por meio de aliados do Irã, no apoio ao terrorismo em todo o Oriente Médio, no apoio ao Hezbollah e ao Hamas. Então eu queria saber, você acha que existe um desalinhamento entre os Estados Unidos e Israel? Acha que Israel tem motivos para não querer que esse acordo continue? E existe alguma visão de como chegar a um ponto em que o apoio do Irã ao Hezbollah não resulte em foguetes sendo lançados contra Israel com tanta frequência? Olha, o que eu diria aqui é que está claro que grandes partes do sistema político e da população de Israel estão muito sensíveis em relação a esse acordo. Mas eu também acho que eles estão absorvendo algumas informações erradas sobre o acordo e reagindo a isso, meio que entrando em pânico. E eu acredito, de forma bem clara, que esse acordo vai ser bom para toda a região e para o mundo. Isso inclui, claro, os israelenses. Agora, acho importante dizer que, embora eu realmente acredite que esse acordo seja bom para o mundo inteiro, no fim das contas, o que nos preocupa é o que é melhor para os americanos. E, na medida em que eu acho que o presidente tem mostrado isso, ele percebe um desalinhamento entre os objetivos do sistema político em Israel e os objetivos do povo americano. Ele está disposto a dizer que os Estados Unidos vão seguir seus próprios interesses quando houver divergências. Então é claro que vão existir discordâncias de vez em quando. Acho que isso é normal. Eu diria, não sei, talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas não me parece que o Bibi tenha realmente criticado o acordo. Acho que ele talvez conheça um pouco melhor os detalhes do que está nele. Mas sim, a gente viu pessoas dentro do sistema deles, como Ben-Gvir e Smotrich, atacando o acordo. E a minha resposta para eles seria: qual é exatamente a proposta de vocês? Porque vocês são um país de 9 milhões de pessoas. Não dá para simplesmente tentar resolver todos os problemas de segurança nacional matando gente. Muito interessante, Brian. Você não pode simplesmente resolver todos os seus problemas de segurança nacional matando pessoas. Isso soa familiar, né? Quase parece um elemento central da política externa dos Estados Unidos há muitas e muitas décadas. Literalmente, lá na época do Vietnã,
existia aquela ideia de matar tudo que se move. É muito curioso ouvir o J.D. Vance falando desse jeito, e isso mostra, ou pelo menos tenta passar a ideia, de que sim, existe uma diferença importante entre os Estados Unidos e Israel para este momento. É o mesmo teatro político que a gente vê os Estados Unidos e a União Europeia encenando desde que o presidente Trump assumiu o cargo. A gente lembra, na verdade, do secretário de Defesa Pete Hegseth, lá em fevereiro de 2025, dizendo para a Europa que haveria uma divisão de tarefas, que eles continuariam na Europa, continuariam essa guerra, enquanto os Estados Unidos iriam lidar com a China e, ao que parece, também com o Irã. E foi exatamente isso que eles fizeram. Mas precisava existir essa divisão, esse teatro de uma suposta ruptura. Mesmo enquanto a Europa fazia exatamente o que os Estados Unidos mandavam, eles tinham que fingir que tinham sido abandonados pelos americanos. Porque, afinal, o que eles estavam pedindo do público europeu? Eles estavam dizendo ao público europeu: vamos ter que acabar com todos esses programas públicos dos quais vocês dependem para viver como cidadãos europeus. Precisamos redirecionar todo esse dinheiro para essa guerra por procuração que vamos travar em nome dos Estados Unidos, porque somos vassalos dos Estados Unidos. E para vender isso para o povo europeu, é preciso convencê-los de que os americanos os abandonaram, de que a Rússia é uma ameaça existencial. Esse é o pretexto que usam para avançar e, na prática, atender às exigências que os Estados Unidos fizeram a eles. É exatamente a mesma coisa em Israel, para Israel. Eles têm o próprio circo político que precisam encenar para a população de lá, para continuar radicalizando as pessoas e silenciando qualquer um que ouse discordar. Também precisam fazer esse teatro político entre os Estados Unidos e Israel, especialmente se a ideia é culpar Israel por sabotar a paz, por realizar ataques do nada, sozinhos, o que, como a gente sabe, militarmente é impossível. Esses ataques só acontecem com o apoio dos Estados Unidos, mesmo enquanto estão sendo executados. Mas é preciso manter esse teatro político para convencer as pessoas de que Israel agiu por conta própria. Para isso, é preciso criar a impressão de que existe algum tipo de ruptura que justificaria isso. E eu vou continuar alertando sobre esse ponto. Israel tem armas nucleares. Se os Estados Unidos algum dia decidissem colocar armas nucleares na equação ali na região, provavelmente fariam isso por meio de Israel, tentando manter uma aparência de negação plausível. Então, quanto mais eles fingem que existe uma divisão entre os Estados Unidos e Israel, pior é a coisa. Mais catastrófico é o plano que eles têm para Israel executar em nome deles, e do qual querem poder negar envolvimento. E a gente lembra que eles encenaram esse mesmo teatro antes dos ataques de 2025 contra o Irã, os ataques de decapitação, como chamaram. E jogaram o mesmo jogo antes dessa rodada mais recente, dizendo: estamos em negociações, queremos diálogo, enquanto Israel ia lá e sabotava tudo. E aí, claro, não teve conversa nenhuma desde o começo. Eles sempre planejaram fazer esses ataques. Eu já mostrei isso em documentos de política lá de 2009, onde tem capítulos inteiros falando sobre usar Israel como um intermediário para provocar uma guerra e fazer parecer que os Estados Unidos não tinham nada a ver com isso. Eles queriam diplomacia, e foi Israel que os empurrou para a guerra. Então estão repetindo a mesma coisa, de novo e de novo. E só espero que as pessoas a perceber esse padrão e tentem se antecipar antes da próxima ronda. J.D. Vance disse, em outro podcast, que em termos da hierarquia entre os Estados Unidos e Israel, ele afirmou, e eu realmente acredito nisso, que os Estados Unidos, o Trump, e o restante da elite política americana acreditam que os Estados Unidos são o parceiro principal e Israel é o parceiro secundário. Isso pode ser entendido literalmente como: os Estados Unidos são o lado mais forte, o líder, o chefe, o alfa, e Israel seria, digamos, o representante, o intermediário. Então,
Brian, eu acho que acontecem duas coisas quando começa a se espalhar a percepção de que os Estados Unidos e Israel estão passando por um desentendimento. Primeiro, isso com certeza cria uma responsabilidade plausível, como você disse, para os Estados Unidos se livrarem de qualquer culpa em todo lugar. No Oeste Asiático, em todos os crimes contra a humanidade, no genocídio, em tudo isso. E também na guerra com o Irã. Não sei se você lembra, Brian, toda aquela tensão, aquelas ligações complicadas com Netanyahu antes dos ataques de 28 de fevereiro, havia divergências sobre entrar ou não em guerra com o Irã. E aí, no dia 28, os dois estavam lançando ataques coordenados à distância contra o Irã. Eles estavam juntos, coordenando aquele ataque. E a segunda parte disso, na minha opinião, é justamente distrair completamente do fato de que eles estão agindo em total sintonia um com o outro. Então, é para criar uma aparência de responsabilidade plausível, fazer os Estados Unidos parecerem menos envolvidos na região do que realmente estão, e, ao mesmo tempo, desviar a atenção do fato de que os Estados Unidos, totalmente alinhados com seu parceiro menor, Israel, têm participação em tudo isso e não dá para separar um do outro. É assim que eu vejo. Eu vejo como uma forma de fazer as pessoas olharem para algo que é, digamos, ao mesmo tempo, mais simples e mais complexo do que essa ideia de que essas duas partes agora estão em conflito, porque os Estados Unidos precisam de uma pausa, querem paz e blá blá blá, e Israel simplesmente controla os Estados Unidos. E no fim, isso não acontece. Exatamente. E mais uma vez, eu só quero lembrar da outra guerra por procuração que os Estados Unidos estão travando contra a Rússia na Ucrânia. A gente precisa se lembrar de que todos esses ataques que estão acontecendo bem dentro do território russo, esses ataques com drones, primeiro, já foi admitido que os Estados Unidos estão por trás disso, conduzindo, direcionando e viabilizando essas ações. Segundo, do ponto de vista prático, os Estados Unidos são os únicos com capacidade de realizar ataques desse tipo, não só dentro da Rússia, mas também contra os navios que exportam energia russa. Tudo isso está sendo possibilitado pelos Estados Unidos. O país ainda mantém um centro de comando na Alemanha, supervisionando toda a guerra. Então, quando a gente vê a Europa e os Estados Unidos fingindo que existe uma grande divisão, e os Estados Unidos dizendo algo como não estamos mais interessados na Ucrânia, na verdade eles continuam comandando e conduzindo toda a guerra por procuração. E estão usando a Europa como esse intermediário. É uma forma de criar uma aparência de negação plausível. Os sinais crescentes de provocações da Europa contra a Rússia mostram isso. Os Estados Unidos querem se distanciar dessas ações, mesmo sendo eles que estão por trás de tudo. É a guerra por procuração deles. E essa guerra contra o Irã e essa disputa pelo domínio sobre o Oeste Asiático também são guerras americanas. Israel é só um dos vários intermediários que eles têm na região. E dá para ver que eles jogam o mesmo jogo em paralelo. Na Europa e no Oeste Asiático, fazem exatamente a mesma coisa. E aqui, na região do Indo-Pacífico, so sever your members per hour. As Filipinas são tão corajosas. Estão enfrentando a China no Mar do Sul da China. Mas isso é 100% uma operação dos Estados Unidos, planejada do começo ao fim pelos Estados Unidos, dirigida pelos Estados Unidos e depois divulgada pelos Estados Unidos. Só que eles precisam manter essa ilusão de distância, porque estão usando as Filipinas como um intermediário. O objetivo de ter intermediários é justamente fazer com que eles façam o trabalho sujo por você. E como esses documentos de política explicam, que absorvam toda a retaliação e a culpa quando algo dá errado. Esse é o ponto. Por isso, é preciso fingir que existe uma distância entre você e os seus intermediários. É isso que torna tudo mais convincente e mais eficaz. E é exatamente o que eles estão fazendo na Ásia Ocidental. O mesmo que fazem em praticamente todo lugar. As pessoas deveriam ter isso em mente.
E isso funciona para os dois lados também. É por isso que existe essa ideia das duas faces do mesmo corpo, como George Galloway costuma dizer. Só que acontece que uma dessas faces, os Estados Unidos, é muito maior e, claro, tem muito mais capacidade de ditar o que Israel faz. Mesmo assim, existe uma dinâmica em que os Estados Unidos permitiram que Israel se tornasse um grande grupo de lobby, parecido com as grandes corporações e monopólios, onde as classes mais ricas, aquelas que têm influência nessa colônia, conseguem influenciar a política por meio do dinheiro. Mas tudo isso é uma relação simbiótica. E o que é tão interessante nessa relação simbiótica é que, ao permitir que essa dinâmica exista, os Estados Unidos conseguem esconder a realidade da população. Eles conseguem controlar a narrativa, desviando a atenção das crises reais, sejam econômicas, militares, ou todas essas que estão explodindo tanto no cenário global quanto dentro do próprio país, por causa da relação extremamente próxima com Israel. E veja, Israel comete atrocidades terríveis com o total e absoluto apoio dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos conseguem desviar a atenção das pessoas para lá, como você disse, com uma espécie de negação plausível, sem precisar se envolver diretamente. E aí, para Israel, com toda essa ruptura e, ao mesmo tempo, essa proximidade na relação, o país consegue se colocar de novo e de novo, como se estivesse sob cerco. E agora existe uma narrativa entre os altos escalões em Israel de que os Estados Unidos estariam ajudando, apoiando e até incentivando uma espécie de cerco contra Israel, a ponto de Ben-Gvir dizer que quer erradicar todo o Líbano e que 1000 mães libanesas deveriam morrer por cada mãe israelense. Todo esse tipo de retórica genocida. Mas isso acaba reforçando a mentalidade de cerco e também a narrativa política de que, sabe, todo mundo está em guerra com Israel, então o país precisa estar sempre em guerra. Parece uma relação bem simbiótica. Sim, e é exatamente isso que eu descrevi sobre essa falsa divisão entre os Estados Unidos e a Europa. Os Estados Unidos nos abandonaram. E eu sei que vocês não querem, mas a gente precisa, porque a Rússia é uma ameaça existencial para nós. O futuro da Europa está em jogo. Vocês têm que fazer esses sacrifícios. Tem que abrir mão dos programas sociais, tem que aceitar que todo esse dinheiro vai ser redirecionado para os gastos militares. E vamos ter que incluir cada vez mais gente na própria luta. No fim das contas, a gente também vai acabar se jogando nessa guerra por procuração. Mas eles fingem que não é uma guerra por procuração, que os Estados Unidos os abandonaram. E é exatamente essa mesma narrativa que está acontecendo dentro de Israel. Os americanos estão nos abandonando. Eles podem até estar trabalhando contra nós. E é isso que vai permitir que justifiquem, para o próprio público deles, medidas cada vez mais duras e extremas, um preço mais alto cobrado do público israelense. E também, não parece que isso abre caminho para justificar o uso de armas nucleares? Dizendo que estão sob cerco, que todo mundo os abandonou, até os Estados Unidos os abandonaram, e que há ameaças por todos os lados. Você não vê como isso leva de forma quase lógica a justificativa para usar algo como armas nucleares, ou mesmo algo um pouco abaixo disso, aquele tipo de avanço altamente destrutivo, quase genocida que eles têm feito, por exemplo, em Gaza ou agora no sul do Líbano. A possibilidade de, entre aspas, operações de bandeira falsa, esse tipo de ação militar ou de inteligência, que é incrivelmente prejudicial, mas ao mesmo tempo persuasiva, feita para influenciar a opinião pública a favor de uma guerra. Certo? O Canal 12 e o Canal 15 em Israel disseram o seguinte: talvez os Estados Unidos precisem de outro Pearl Harbor, outro 11 de setembro, para perceber que Israel é um verdadeiro aliado. Quer dizer, vamos ser sinceros, existem várias narrativas sobre o 11 de setembro e sobre quem fez aquilo, e tem gente que acredita que foi Israel. Independentemente do que cada um acredita, é importante saber que as inteligências de Israel e dos Estados Unidos são muito, muito próximas.
Então, se a gente falar de qualquer uma dessas possíveis operações de bandeira falsa ou de inteligência que levantam suspeita, não dá para separar. Não dá para dizer, é só Israel. É preciso entender que os Estados Unidos estão sempre ali, juntos. Mas isso é algo que pode acontecer, que pode muito bem estar em jogo, embora seja difícil entender como isso realmente convenceria as pessoas em relação a que tipo de guerra, afinal. Brian, eu queria, na verdade, falar com você agora sobre o que não tem sido tão comentado, porque os Estados Unidos vivem, mais uma vez, essa contradição. Os Estados, como império, têm buscado, pelo menos no discurso sobre sua hegemonia e sobre essa chamada estratégia de domínio total, se afastar do Oriente Médio, da Ásia Ocidental, e se voltar para a região Ásia-Pacífico, em direção à China. A ideia é controlar toda a massa terrestre da Eurásia, neutralizar a Rússia e a China. Mas continuam presos na Ásia Ocidental. Ou melhor, como você mesmo explicou antes, ainda existem grandes interesses nessa região, e provavelmente sempre vão existir, enquanto os Estados Unidos forem um império. Mas eu queria conversar com você sobre a Lei de Autorização da Defesa Nacional, que está prestes a vencer. O Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos publicou um relatório sobre a versão dessa lei para o ano fiscal de 2027. Agora, vale lembrar que essa é uma lei anual, que é renovada constantemente. A NDAA define os níveis de financiamento e as autoridades para as Forças Armadas Americanas e outras prioridades essenciais de defesa, garantindo que o Exército dos Estados Unidos tenha o treinamento, o equipamento e os recursos necessários para cumprir sua missão. E aqui vai a declaração principal do Comitê de Serviços Armados. Diante de um eixo de agressores que inclui China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, os Estados Unidos estão agora competindo no ambiente de ameaças mais perigoso desde a Segunda Guerra Mundial. Essa disputa vai determinar se o século XXI será liderado pelos Estados Unidos ou se será definido por regimes autoritários e autocráticos, que se importam muito pouco com as necessidades de seus cidadãos. Por isso, a gente precisa estar pronto para evitar conflitos e, se for necessário, vencê-los. Para conseguir isso, é preciso avançar em reformas importantes, modernizar as capacidades militares, estimular mais concorrência na nossa base industrial de defesa e fortalecer o recrutamento e a permanência nas Forças Armadas. Então aqui está o que eles pretendem destinar: $1,150 bilhões no ano fiscal de 2027. É um aumento enorme para quem não está acompanhando os números. E aqui está a distribuição. Agora, Brian, a China aparece bem ali, e a região do Indo-Pacífico, aliás, ocupa quase 2 páginas inteiras de um documento de 5 páginas, mostrando onde o exército americano quer concentrar seus esforços. Qual é a sua reação a isso? E ao que não está sendo dito, enquanto todo mundo está com os olhos voltados para a Ásia Ocidental neste momento? Olha, você lembra que antes do presidente Trump ser reeleito, todo mundo dizia que ele ia se voltar para o hemisfério ocidental, que iam abandonar a busca pela primazia global e que nem mencionavam China ou Rússia nos documentos e nas declarações de política de defesa? Pois é, agora estão fazendo exatamente isso, abertamente, porque é um truque, uma enganação. E é sempre assim em toda eleição, não importa quem seja. Eles sempre fazem a mesma coisa. Agora estão admitindo abertamente. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, como sempre foi. Não importa em quem você vote, para a Casa Branca, para o Congresso, para a Câmara ou para o Senado, não faz diferença nenhuma. Esses comitês são bipartidários, formados por representantes e senadores republicanos e democratas. Então o que a gente vê aí é a verdadeira face da política externa americana e a continuidade de uma agenda que eles seguem o tempo todo, sem parar. E sim, eu venho dizendo há muito tempo, tudo isso sempre teve a ver com a China. A guerra contra a Rússia na Ucrânia é sobre a China. A guerra contra o Irã, na Ásia Ocidental, é sobre a China. Reduzir a exportação de energia da Ásia Ocidental para a China e também para o resto da Ásia é tudo sobre a China.
E aí as pessoas dizem, mas Brian, e o memorando de entendimento, eles suspenderam o bloqueio. Muita gente talvez não tenha percebido que durante os combates, até 20% da produção de toda a região foi danificada e vai ficar parada pelos próximos meses, talvez um ano ou mais, até tudo voltar a funcionar, se for permitido voltar, e se os confrontos não interromperem de novo. O que eles já conseguiram fazer foi reduzir de forma significativa a quantidade de energia que sai do Oeste Asiático em direção ao resto da Ásia. Estamos falando do Sul da Ásia, do Sudeste Asiático e, claro, do Leste Asiático. E há países como a Coreia do Sul, o Japão, até a província insular de Taiwan, além da Tailândia e outros países da região, assinando acordos com os Estados Unidos para comprar o gás natural liquefeito que os americanos vêm colocando em operação há anos, muito antes de existir qualquer necessidade disso. Então, isso é algo que eles claramente planejaram. E o motivo de estarem fazendo isso é o mesmo motivo pelo qual fizeram com a Europa. Quando você torna uma região inteira do planeta dependente de você, em termos de energia, e corta o acesso dela a fontes baratas e confiáveis, você passa a ter mais poder sobre essa região. E pode usar esse poder para continuar alimentando a guerra por procuração que está travando contra a nação-alvo naquela área. No caso da Europa, é a Rússia. No caso da Ásia, é claramente a China. Então eles vão ganhar ainda mais influência sobre todos esses países. Se isso vai ser suficiente, eu não sei. Isso é algo que só o tempo vai dizer. Mas agora, eles têm uma influência extra, até sobre países como a Tailândia, que vinha construindo uma relação muito maior e mais forte com a China do que com os Estados Unidos. Só que agora os Estados Unidos têm essa nova forma de pressão sobre eles. Todos esses aliados, ou até mesmo verdadeiros procuradores, como a Coreia do Sul, o Japão e as Filipinas, estão ainda mais sob o controle dos Estados Unidos. Porque agora existe também essa dimensão energética em tudo isso. E isso vai permitir que os Estados Unidos ampliem o cerco, o avanço e as provocações contra a China em toda a região. Se você olhar um mapa, dá para ver como eles vêm basicamente cercando a China esse tempo todo. E é exatamente para isso que tudo isso está sendo feito. Agora eles cortaram uma certa porcentagem das importações de energia da China, e a China teve que correr para encontrar isso em outro lugar. As pessoas falam sobre energias renováveis, falam sobre receber mais energia da Rússia. Sim, tudo isso é possível, mas vai levar tempo. Não é um interruptor que você liga e de repente tudo está substituído e funcionando de novo. E as pessoas dizem, mas é só uma pequena porcentagem. Só que num país do tamanho da China, mesmo uma pequena porcentagem, não dá. Não dá para simplesmente ficar sem isso. Agora, eles conseguem resistir a essa situação? Conseguem, sim. Mas esse é só um aspecto de uma campanha de espectro total que os Estados Unidos estão conduzindo contra a China. E é por isso que eu tenho acompanhado os acontecimentos nas Filipinas bem de perto. Os Estados Unidos basicamente transformaram o país na próxima Ucrânia. As Forças Armadas das Filipinas estão basicamente sendo controladas pelos Estados Unidos. Os americanos estão ampliando bases em todo o país, em cima das que já existiam. Estão fortalecendo essas bases para usá-las contra a China. Eles incentivaram as Filipinas a provocar a China no Mar do Sul da China, por causa de águas disputadas, que na verdade não trazem nenhum benefício real para o país. Mesmo que as Filipinas conseguissem controlar totalmente essas águas, isso não traria nenhuma vantagem significativa para a nação, se comparado ao volume de comércio que existe entre as Filipinas e a China, e ao potencial de projetos de infraestrutura que poderiam ser desenvolvidos entre os dois países, caso as Filipinas realmente buscassem seus próprios interesses e não agissem sob a direção dos Estados Unidos, em detrimento dos seus próprios objetivos. E a gente vê o mesmo processo se repetindo no Japão.
a remilitarização do Japão. E talvez nem todo mundo saiba disso, mas a Coreia do Sul, que abriga milhares e milhares de tropas americanas, em caso de conflito armado, fica sob o comando dos Estados Unidos. Então, se a gente pensar por esse lado e olhar como as coisas realmente funcionam na região, os Estados Unidos estão criando na Ásia as mesmas condições que criaram nas fronteiras da Rússia antes desse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e cada vez mais entre o resto da Europa e a Rússia também. E de novo, se a gente amplia o olhar e observa o quadro geral, dá para ver os Estados Unidos incentivando os europeus a apreenderem cada vez mais navios que transportam energia russa. Você vê os ataques aos navios continuando, supostamente com drones marítimos ucranianos. E também vê esses ataques acontecendo bem dentro da Rússia. Muito disso é como uma fase de testes do que os Estados Unidos planejam fazer em relação à China. É só uma questão de preparar os seus aliados e provocar a sequência certa de eventos para que tudo comece. Então, enquanto eles seguem com o reforço militar na Ásia, continuam a guerra por procuração contra a Rússia. Eu realmente não entendo por que alguém acharia que eles estão sinceramente interessados em paz com o Irã, lá na Ásia Ocidental, se isso é só mais uma parte do quebra-cabeça que eles estão tentando montar. Os Estados Unidos estão, sem dúvida, tentando reafirmar sua hegemonia. Mas há muitos desafios em relação a isso. E eu queria saber se você poderia comentar, especialmente considerando que, neste momento, o país parece estar numa corrida contra o tempo, por causa de uma crise econômica auto-infligida que pode acontecer se a situação com o Irã continuar como está. O crescimento econômico da China não tem desacelerado de forma significativa, a ponto de mudar a dinâmica de que, em breve, a economia chinesa será maior que a dos Estados Unidos. E a Rússia, por sua vez, não parece estar, de forma alguma, em colapso. Na verdade, parece estar relativamente estável na posição que mantém em relação ao conflito na Ucrânia. Então essas são as principais opções. E aí vem a Coreia do Norte, a RPDC. A mídia tradicional tem comentado que até mesmo essa outra parte do chamado eixo dos agressores, como foi dito na Lei de Autorização de Defesa Nacional, parece ter seguido silenciosamente um modelo em que se tornou cada vez mais resistente às sanções, que são a principal arma de guerra usada contra ela pelos Estados Unidos. Então, fale um pouco sobre esses desafios e como isso nos leva ao que eu acredito ser a situação atual. É como uma guerra longa, que sim, de fato, ainda não teve o resultado definido. Muita gente interpreta minha análise e os meus apelos para não subestimar os Estados Unidos, o que eles são capazes de fazer e o que estão dispostos a fazer. Muita gente entende errado, como se eu estivesse dizendo que não há nada que possa ser feito para deter os Estados Unidos. Mas eu concordo totalmente com você, Dani. Os Estados Unidos estão sem tempo. Eles estão correndo contra o relógio e fazendo coisas cada vez mais extremas para tentar reafirmar a hegemonia no mundo. E dá para ver o quanto isso é imprudente. Dá para ver a pressa em tudo isso. Dá para ver que eles já nem tentam mais justificar de verdade o que estão fazendo. Quer dizer, de certo modo eles ainda fazem isso, mas não como antes. Antes passavam 1, 2 até 3 anos criando um pretexto, preparando o terreno, convencendo as pessoas. Agora não tem mais tempo para isso. Então simplesmente avançam, na pressa, torcendo para que gente suficiente apoie o que estão fazendo e mantenha tudo de pé. A gente já falou sobre a capacidade militar e industrial dos Estados Unidos e como eles não têm estrutura suficiente para sustentar as guerras que eles mesmos estão provocando pelo mundo. Eles estão tentando depender dos seus aliados para fazer isso. E cada vez mais contam com a capacidade industrial da Alemanha, mesmo enquanto a destroem, cortando o acesso deles à energia barata da Rússia. Eles estão dependendo cada vez mais da capacidade industrial do Japão e da Coreia do Sul.
Estão falando em instalar fábricas para produzir armas nas Filipinas, um país pobre do Sudeste Asiático que deveria estar fortalecendo sua economia civil. Em vez disso, vão construir essa economia artificial só para sustentar uma guerra dos Estados Unidos contra a China. Uma guerra que vai acabar destruindo totalmente as Filipinas, do mesmo jeito que a Ucrânia está sendo destruída. Eles estão fazendo tudo isso, mas ainda assim não é suficiente. Dani, você já esteve na China, eu estou aqui na Ásia. Dá para sentir a influência da China, o crescimento deles, e dá para ver o resto da região crescendo junto. É algo de uma escala tão grande que é difícil até colocar em palavras e explicar para quem não viu ou não viveu isso de perto. O que os Estados Unidos estão tentando fazer não vai ser suficiente. E esse é o meu alerta real. O fato de que eles realmente não conseguem mudar essa situação significa que vão acabar sendo levados a medidas cada vez mais extremas e desesperadas para tentar de qualquer jeito fazer alguma coisa. E o que mais me preocupa é que eles acabem tomando uma atitude que derrube de vez a estabilidade global, simplesmente porque se recusam a aceitar que já não tem mais a primazia sobre o mundo. E a gente já consegue ver um sinal disso com essa guerra contra o Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz e a crise econômica que isso desencadeou e que as pessoas já estão sentindo no mundo todo. Isso é só a ponta do iceberg do estrago que os Estados Unidos ainda são capazes de causar no planeta. Então a gente precisa acordar as pessoas para tudo isso, mostrar que é perigoso. Os Estados Unidos são perigosos. Não subestimem eles. Mas também não é um caso perdido, porque o multipolarismo está surgindo e ganhando força. Só que a gente precisa se antecipar a essas coisas. Não dá para ficar reagindo o tempo todo. A gente tem que agir antes. E a gente precisa entender de onde isso realmente vem e parar de deixar que esse circo político diário que o Ocidente encena continue nos dividindo e distraindo. A gente precisa enxergar além disso e ver quais são os verdadeiros interesses por trás de tudo. São essas grandes corporações, esses monopólios empresariais que dominaram o mundo ocidental por gerações. São eles que estão por trás de tudo isso. Se a gente reconhece quem são, se enxerga e mostra para outras pessoas, eles não vão mais conseguir se esconder atrás desse circo político. E isso vai ser uma fonte a menos de poder para eles, enquanto tentam essa última e desesperada chance de manter a supremacia. Obrigado.